Olá pessoal, vamos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar de um assunto que vai se encaixar bem nos pecuaristas que não tratam seu pasto como lavoura, que é plantas tóxicas. Plantas tóxicas são plantas invasoras, portanto oportunistas. Elas aparecem porque o ambiente está propício para o seu desenvolvimento. Toda planta tóxica é uma planta invasora, mas nem toda planta invasora é tóxica. O que a gente sabe é que as plantas tóxicas trazem um prejuízo enorme em relação à mortalidade de bovinos no Brasil. A principal causa de mortalidade de bovinos no Brasil é a raiva, seguida do botulismo, e em terceiro lugar, a intoxicação por plantas tóxicas. Planta tóxica de interesse pecuário é aquela que faz com que o animal venha a óbito ou diminua sua produtividade se consumido em condições naturais. Tá? Portanto, é muito importante que a gente consiga distinguir as plantas tóxicas e que a gente retire elas dos nossos pastos. Muitas delas possuem efeitos acumulativos, ou seja, no primeiro momento o produtor não vai sequer desconfiar que os seus animais estão consumindo essa planta tóxica. E a longo prazo ela vai trazer enormes prejuízos no que diz respeito à produção, diminuindo a produção de leite e o desempenho do animal. As plantas tóxicas elas podem trazer diferentes efeitos. Aqueles efeitos diretos, né, que é a mortalidade ou a queda na produção, e os efeitos indiretos, que é a perda do valor da propriedade, porque uma propriedade muito invadida, principalmente por plantas tóxicas, acaba perdendo valor. Mais um motivo para que a gente elimine plantas tóxicas das nossas áreas de pastagens. Elas são classificadas em plantas que podem ter efeito nefrotóxico no rim, pode ter efeito hepatotóxico, pode trazer para os animais problemas no sistema nervoso central. Algumas delas têm efeitos radiomiméticos e algumas, inclusive, causam problema de fotossensibilização, como é o caso da Brachiária decumbens. Se a gente chegar num livro de plantas tóxicas do Brasil, nós vamos ver que lá a Brachiária decumbens está classificada. Tanto é tóxica que a gente precisa, então, retirar o animal da pastagem quando ele apresenta um problema de fotossensibilização. No Brasil, nós temos duas plantas tóxicas que trazem muito problema. A primeira, traz problema porque ela é extremamente tóxica, que é o cafezinho ou a erva de rato. Muitas vezes é confundida com o oficial de sala, que não é tóxica. Tá? Então, o cafezinho é uma planta que é altamente tóxica e traz muitos prejuízos e ela causa problema no sistema nervoso central dos animais. Então, quando o animal consome o cafezinho, a tendência é que a gente não movimente esse animal, porque se o vaqueiro quiser movimentar esse animal vai cair em decúbito lateral e vai iniciar esse processo que é um movimento de pedalar, que é bem característico de animais que estão acometidos por cafezinho. O cafezinho é uma das plantas que tem o maior nível de toxidez, portanto o animal precisa consumir pouco para ser intoxicado. Mas lembre-se que só uma folha não vai trazer a toxidez, o animal precisa consumir com maior frequência. Cafezinho é uma planta de meia sombra, ou seja, em pastagens abertas é muito raro que a gente a encontre. Tá? Então ela tem sempre que estar, a capoeira tem que estar sempre protegida para evitar o acesso dos animais para que eles não consumam essa planta de meia sombra. Uma outra planta que é importante por causa da sua distribuição geográfica é a samambaia. A samambaia, Pteridium aquinum, é a planta tóxica que causa um problema muito comum, né? A gente às vezes é chamado, doutora, minhas vacas estão urinando sangue. Então essa urina de sangue, ela é um sinal clássico de que os animais estão acometidos pela samambaia. A samambaia, ela acontece em regiões em que a gente tem solos muito ácidos, portanto a calagem ela é importante para acabar com a samambaia. O pessoal coloca fogo e o fogo só fortalece o seu desenvolvimento, tá? E o broto tem ainda o maior nível de toxidez. Portanto, gente, é primordial que a gente faça bem o manejo das nossas áreas de pastagens para que essas plantas tóxicas parem de nos trazer prejuízo. Espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.